dia para você ligada na Band, ligado na Band em todo o Brasil. Hoje é dia 20 de setembro, é dia do gaúcho, tchê. Os gaúchos hoje estão em festa lá na Semana Farroupilha. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para a sua versão mais jovem, hein? Pergunta é boa, né? A atriz Angela Dipp está aqui com a gente porque ela vai contar um pouquinho da peça Dona da História. A Dona da História é um acerto de contas, é uma conversa entre juventude e maturidade, tratando de todos os assuntos que envolvem esse nosso universo feminino. Já vai pensando aí, o que você mudaria na sua história? Conta pra gente, manda sua mensagem que a gente quer colocar aqui na roda dessa conversa. E hoje tem também, sabe o quê? Dica de beleza. Você tem olheira, se incomoda com olheira? É do tipo que não adianta nem dormir bem, que elas continuam ali incomodando? A dermatologista a doutora Ana Flávia Shein está aqui com a gente para explicar que existem tipos de olheiras e também tipos de tratamento para resolver o problema. E para deixar o seu olhar assim super poderoso, a gente está aqui com a Isa Galindo, que vai ensinar a fazer uma maquiagem já em clima de primavera. Fica ligado nas dicas de make. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Muito bom receber vocês. Natália Souza, que hoje está com esse turbante maravilhoso. Como é que a gente faz para trazer para essa conversa quem está assistindo a gente em casa? Muito fácil, tem dois jeitos. Você vê aí qual que fica melhor para você. Para responder a pergunta que a Nath fez, o que você mudaria na sua história? Qual conselho você daria para sua versão mais velha, né, mais jovem? É só entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem pro 988615805. Você coloca seu nome, seu sobrenome e a cidade que você mora, ou pela nossa plataforma que também dá para mandar foto e vídeo, band.com.br/superpoderosas. A plataforma é mais legal, que a gente gosta de ver a sua foto. É mais legal do que só a mensagem no WhatsApp. Bom, se você tem a minha idade, assim, você lembra da Angela Dipp como uma estrela das crianças, como a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Depois, claro, ela fez muitos outros papéis focados... A Penélope, gente, a Penélope, linda, maravilhosa. Depois, claro, ela fez um monte de papel para público adulto, um monte de série, de novela, fez Avenida Brasil, fez Carinha de Anjo, fez tantos trabalhos que marcaram aí a TV brasileira, o teatro também. Agora ela está em cartaz com a peça A Dona da História, que tem tudo a ver aqui com Superpoderosas, né? Tudo a ver porque é um assunto super feminino. Conta um pouquinho pra gente, Ângela, do que tem na Dona da História? A Dona da História é um texto maravilhoso escrito. Acho que a grande estrela da peça é o texto do João Falcão. João Falcão é um super diretor e um super autor. Essa peça tem uma peculiaridade, ela foi escrita há 20 anos atrás. E quem defendeu esses personagens foi a Andréa Beltrão e a Marieta Severo. Ah, que legal. Aí o João resolveu remontar, comemorando também, acho que os 20 anos da peça mesmo. Bom, eu comemoro meus 40 anos de carreira. E a história, na verdade, é como se fosse um monólogo, né? Porque é a mesma pessoa, uma com 15 anos e outra com 50 anos. Então, é muito interessante, porque é uma comédia, mas acaba que as pessoas também saem assim, reflexivas. Então, é o tipo de teatro que eu amo, assim, porque é leve, é entretenimento, mas você sai dali pensando. Ângela, vamos começar por você já, então. O que você faria diferente, se você pudesse dar um conselho para Ângela? Você sabe que eu acho que tudo que eu fiz, assim, serviu como aprendizado para minha vida. Então, não sei se eu faria diferente. Eu brinco assim, eu teria mudado para Dinamarca. Assim. Mas você não daria nenhum alerta? Tipo, não se envolve com aquele sujeito de nome tal, na data tal, porque vai dar ruim. Olha, o pior sujeito que eu me envolvi, eu aprendi tanto com ele. Que valeu eu descobri coisas em mim, porque às vezes aparece uma pessoa na sua vida que ela causa uma ressonância em lugares que você nem sabia que você tinha. É verdade. No caso, lugares meio diabólicos, assim, né? Não, eu usei uma palavra muito forte, mas enfim. E as nossas sombras, né? Exato, as nossas sombras. Aí eu descobri coisas em mim que eu precisava dessa criatura para me mostrar e como me defender também. Então, acho que essas situações mais difíceis que a gente passa na vida servem para aprendizagem, para te construir quem você é. Maravilhosa, aos 50. Eu também acho que esse é o melhor olhar, né? O que você aprendeu com isso, apesar de não ter sido talvez o que você desejasse? Vamos ver só um trechinho da peça aqui? Cadê a Dona da História? Essa foto foi... Pra contar. Eu só não sabia que história era essa. É uma história de amor.
a história de um grande amor. Eu não tenho culpa se a primeira coisa que eu vi pela frente foi esse vestidinho francês bordado à mão pelas fiandeiras da Indonésia. Se eu falei, tô indo amor e fui correndo abrir a porta, você tem que falar, tô indo amor e ir correndo abrir a porta. Tá com pressa, amor? Vai sozinho. Mas o que é isso? Eu vou mudar tudo. Chão, teto, parede. Eu vou mudar o rumo dos acontecimentos. Janela, espelho. Eu vou mudar a minha vida. Será que você não entendeu ainda? Meu Deus, como eu vou ser burra quando eu tiver a sua idade. Ela quer mudar tudo. Até que enfim. Ela quer mudar o rumo dos acontecimentos. Você entendeu? Ai, que delícia! Maravilhoso! É que é um pouco isso, né? Se você... É aquela coisa do livre-arbítrio, né? Que a gente pode escolher fazer uma coisa ou não. E se você escolhe, se você opta por uma coisa, você vai perder outras. Então, o João Falcão fala muito que tem essa questão da arte do desescolher. Arte do desescolher. Então, se você... Às vezes, se você abre uma porta, sua vida... No caso, eu não vou dar o spoiler, né? Mas não vai estragar. Tem que assistir. Então, uma fala que fez uma coisa e a outra fala, não, mas eu não vou fazer isso. E aí elas ficam brigando. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai casar, vai casar. Aquilo. Enfim, tem que assistir. Tem que assistir. Agora, veio falar de olheira, né, doutora Flávia? Mas eu vou te fazer essa pergunta também. O que você faria diferente? Tem algum conselho, pelo menos? Talvez não fazer diferente, mas um conselho que você daria pra pra Flávia que estava lá fazendo vestibular? Flávia estudante ainda? Olha, eu também, eu adorei o que ela falou, porque realmente eu também acho que a gente aprende muito com os erros e quando a gente está bem, está feliz depois, mais velha, a gente pensa assim, mesmo que eu faria diferente, acho que não sei se vale a pena mudar. Tudo me trouxe até aqui, né? O que me trouxe até aqui, mas falando da pele, acho que eu daria um conselho, usa filtro solar desde cedo. Olha, só esse conselho já valeu o programa. Você que tem 15 anos e está nos assistindo, acredite, vai fazer a diferença você usar hoje o filtro solar. Que inclusive ajuda para maquiagem, né, Isa Galdino, que está aqui para ajudar a gente. Faz toda a diferença, né? Na verdade, a gente tá aqui, ó, alinhadas, porque o tratamento com a pele, o cuidado com a pele e o filtro solar faz total diferença. Mas eu quero saber, embora você seja super jovem, se tem algum conselho que você daria para sua versão adolescente lá com 15 anos. Obrigada pelo super jovem. Tá enganando bem aí a idade? É maquiagem, né? Maquiagem faz isso com a gente. Eu não acho que tenha um conselho, mas acho que eu teria me alimentado melhor desde muito cedo, de verdade. E isso eu já dou esse conselho para a geração atual, porque também faz diferença na pele e no resultado que as pessoas têm no dia a dia. A gente demorou muito para se conscientizar de muitas coisas, né? Só esse. Mas isso é uma coisa fácil. Agora, no mais da minha vida, foi tudo muito tranquilo. Tá tudo certo. Na peça tem uma hora que ela pergunta o que você queria ter feito, né? Aí a mais velha fala, ginástica. Se você começar agora, vai facilitar muito a minha vida. Ajuda a flexibilidade. Então, essas questões, né, de maquiagem. Porque, na minha geração não se usava filtro solar. Eu mesmo fui parar no cabeleireiro aos 30 anos. Hoje em dia tem tutorial de maquiagem aos 7 anos de idade, né? Sim. Essa questão mudou demais. Então, para o bem e para o mal. Então, essa questão de alimentação e de protetor solar e tudo isso, esses produtos, hoje em dia as menininhas já se cuidam. Mas a gente vê que ser feliz e fazer o que quer funciona, porque você tá maravilhosa mesmo sem ter usado o filtro solar. Mas eu sempre fui metida a saudável. Numa época em que nos falava em arroz integral, eu já era Maria Integral. Não tinha veganismo, você já era vegetariana? Eu fui vegetariana durante 23 anos. As coisas voltam, né? Na minha época era um pouco o hippie requentado, assim. Eu não tenho idade para ter sido hippie, mas eu peguei já... E hoje em dia tem de novo essa... Não sei como é que é o nome hoje. Pegou uma onda anterior dessa hoje pegada fala saudável. vegano, na minha época era vegetariana mesmo. Ô, Nath, já tem gente participando aqui, viu? A Suelen Nogueira, de Mairink, interior de São Paulo, ela disse que o conselho que ela daria para a versão dela mais jovem é ouça mais e fale menos. Que conselho maravilhoso. Adorei, vou pegar pra mim também essa. Vou ficar bem caladinha aqui enquanto a gente ouve o que as pessoas disseram nas ruas que dariam de conselho para suas versões mais jovens. Olha só. Se você pudesse voltar ao passado, o que de diferente você faria na sua vida? Eu acho que eu estudaria mais. Ficar mais junto dos meus filhos, porque eu trabalhei muito.
Uma pergunta muito complexa, né? Aproveitaria melhor algumas oportunidades que eu tive. O que eu mudaria? Ai, caracas. Eu acho que eu mudaria um pouco do meu ser. Uau! Ter casado? Conta uma situação pra mim que você mudaria, se fosse possível hoje. Eu voltaria a estudar, né? Não, tá tudo bom, ótimo, maravilhoso. Eu tô feliz do jeito que eu sou mesmo. Tudo que eu já fiz, não voltarei nada atrás. Eu dividiria um pouco mais do meu tempo com as pessoas que eu amo, que eu não consegui fazer isso no meu passado. E como a senhora se vê no futuro, daqui a 10, 15 anos? Velhinha, né? Tá difícil, né? No nosso país, do jeito que anda, tá difícil você planejar alguma coisa. Eu me vejo um avô feliz, um pai de filhos maravilhosos. Fisicamente, eu espero estar mais magra. Pretendo montar alguma instituição para ajudar pessoas. Acredito que daqui a uns 10 anos eu poderia estar realmente com a vida plena. Ai, mulheres e magreza, né? Eu quero estar mais magra daqui a 10 anos, meu Deus. Ângela, esse questionamento do tempo e o uso do tempo aparece bastante na Aparece. peça? Eu diria que é uma comédia filosófica, essa peça, né? Então, fala muito disso. Pra mim, passado e futuro só estão na cabeça da gente. Não existe, né? O que existe é o presente. Mas é legal você fazer essa brincadeira, né? De ficar pensando como eu fui, como eu seria, o que eu faria, o que eu farei, enfim. É um pra jogo... você que tem essa história de super sucesso, né? Tantos anos de sucesso na TV, no palco, o que você enxerga? O que falta, assim? O que você quer daqui a 10 anos? Como é que você se... Eu queria trabalhar muito mais. Por mim, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Fazia cinema de manhã, teatro de noite, televisão à tarde. Porque para você, trabalho é uma forma de... É que eu amo o que eu faço. É um perigo, né? Quando a gente... Às vezes você esquece até de cobrar, né? Quando você ama o que você faz, é um perigo. Não, gente, isso não é um conselho, tá? Ao contrário. Mas eu não tenho filho, no momento não tenho marido, então pra mim trabalho é tudo. A minha família mora no Sul. Estão lá comemorando a Semana Farroupilha. Então, no Sul, nessa época, é muito engraçado, porque até as agências bancárias, as pessoas estão... Não sei se você sabe o que é, tá pilchado. Pilchado é quando você está vestido a caráter, no caso de gaúcho. Não pode falar fantasiado, que eles ficam bravos. Exatamente. Pilchado. De bombacha ou de prenda, aquele vestido com aqueles babados. Exato. E lá no Sul, nessa época, em setembro... Todo mundo tá liberado para andar assim pela rua. Olha, que divertido. Tem uma região num parque lá que eles fazem como se fosse antigamente os acampamentos gauchescos. Então, tudo no barro, lama, assando a carne com espeto no chão. Hoje é feriado lá, gente. Hoje é feriado no Rio Grande do Sul. Muito obrigada aí pela trilha sonora gauchesca. Mas do Rio Grande do Sul, a gente vai agora para Salvador. Porque nessa conversa de usar o tempo, o que você faria, futuro, passado, a gente vai conversar com o Cristiano Sabá, que está lá em Salvador. Ele é coach, então ele vai ajudar a gente, né, a entender como é que a gente faz para realizar hoje as coisas que a gente quer realizar, para esse nosso eu de amanhã ficar felizinho com o nosso eu de hoje, ou seja, sair da zona de conforto e andar para frente, né, Cristiano? Como é que a gente vence essa história do não, isso semana que vem eu vou começar. Olha, ano que vem é certeza que eu vou aprender a tocar violão. Bom dia. Bom dia, meninas. É verdade, eu acredito que essa seja uma grande dificuldade. A gente olha às vezes para o passado para entender o presente, né? Mas também é preciso a gente tomar uma atitude nesse momento para não ficar procrastinando. Aquela velha história, aquela arte de empurrar tudo com a barriga. Então, uma primeira dica é, a curto prazo, já pensar exatamente o que essa semana eu posso fazer. Marcar uma consulta, ver algo em que te ponha em movimento, não é? E lembrar que faltam 3 meses pequenininhas, assim, para terminar o ano. Você está sugerindo fracionar as suas metas, fazer alguma coisa que você já possa medir essa semana e assim por diante? Exato, pensar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O segredo é não empurrar com a barriga, né? Porque senão vai acabar procrastinando suas resoluções. Imagina quem fez aquelas resoluções no final do ano de 2017 para 2018 e está empurrando com a barriga até agora.
Ó, quem, por exemplo, fez aquela promessa para si mesmo que ia chegar no outro verão maravilhoso, maravilhosa, né? Porque ia treinar o ano inteiro. É o Projeto Verão, né? O Projeto Verão, que começou no verão passado, que não tava aquilo tudo. Ainda dá tempo, não dá? Se a pessoa pegar firme a partir de agora, tem 3 meses. Com certeza. Vocês estão com um time fantástico aí hoje. Tem bom humor, tem dermatologista, tem maquiagem, ou seja, é cuidar da saúde da alma e da saúde física também, né? Isso a gente presta bastante atenção. A gente tomar cuidado com a nossa saúde para daqui a 10 anos estar bem e poder estar produtivo com o que a gente quer, profissionalmente, afetivamente. Então, eu acho que esse é um ponto que vocês tocaram aí que é essencial. O primeiro, o cuidado com a saúde, não é? Colocar isso como prioridade para poder realizar todas as outras coisas que se tem ali planejado. Agora, Cristiano, o que acontece que a gente não faz o que sabe que devia fazer? O que acontece aí nessa história da gente se sabotar? E tem alguma coisa que a gente possa deixar de orientação? Olha, realmente a autossabotagem é uma coisa complicada, né, pra gente. A gente precisa se conscientizar para poder começar a tomar atitudes. E é por isso que essa volta ao passado, e a dona da história mostra bastante isso, com um texto inteligente e fantástico, para poder provocar justamente essa tomada de decisão, né? E entender exatamente já que eu não posso mudar lá atrás, né, para refletir aqui no agora, o que é que eu posso fazer agora para refletir lá no futuro? Então, se conscientizar para parar com essa autossabotagem, porque a médio e longo prazo não dá muito certo, principalmente com a saúde. É isso aí. Muito obrigada, Cristiano. Tá quente aí hoje em Salvador? Obrigado a vocês. Tá quente. O dia tá abrindo, daqui a pouquinho da praia. Que delícia. Imagina estar em Salvador hoje. Gostoso demais. Oh, meu Deus, que terra boa, né? Bahia é bom demais. Tem muita gente participando aqui, viu? Falando os conselhos que daria para a versão mais jovem. A Andressa dizendo que trocaria algumas relações, então falaria para a versão mais jovem dela não se relacione com algumas pessoas que ela se relacionou. A Fátima de Salvador dizendo que não teria se casado pela segunda vez, ela acha que não foi uma boa decisão. E a Dalva Andrade, de São José do Rio Preto, disse que se voltaria no tempo, se conseguisse voltar, ela teria concluído a faculdade de Direito e se tornado juíza. Oh, que legal! Angela, até uma pergunta que eu queria te fazer. Eu acho que quando a arte ela é bem feita, como é o caso da dona da história, ela toca em lugares que eu acho que poucas coisas conseguem tocar, né? E profundamente em alguns lugares e trazer alguns questionamentos. Como que é o retorno do público? As pessoas conseguem te contar, têm dado esse feedback, falado que tem pensado no passado, reproduzido o futuro. Isso que você falou da arte, assim, você pode conseguir esse resultado de conhecimento com terapia, com leituras, mas você ir numa peça de teatro, você assistir um filme, é muito prazeroso, então você consegue chegar nesse ponto aí de resolver questões na sua cabeça ou descobrir, e de um jeito super gostoso, né? Esse é um papel muito legal da arte, né? E a peça toca em muitas questões. Assim, o que eu ouço é isso, que as pessoas... Nossa, eu me diverti, ao mesmo tempo me emocionei. Então, causou essa... Agora, ele estava falando do planejamento, né? Eu sou muito anárquica. Eu adoro esse ditado. A gente planeja e Deus dá risadas. Não é? Não, e esse assunto de poder voltar ao passado, ir lá no futuro, que agora a gente vê na peça com a Ângela, é um assunto que mexe com a cabeça de todo mundo desde sempre. Então, já foi tema de muitos filmes também. E é o que a gente vai ver agora no Carla Explica. Quem nunca sonhou em visitar o passado e dizer algumas verdades para a sua versão mais jovem? Quem sabe visitar o futuro e descobrir o que deu certo ou errado com você? Em De Volta para o Futuro, o Marty McFly consegue fazer essa viagem para o passado. E aí ele descobre que interferir em um único ponto da sua história pode mudar tudo. Lá no passado, ele descobriu o tal do efeito borboleta. Isto é, na nossa vida, tudo está interligado. Você começou a construir este seu momento presente lá no passado, por exemplo. Olha aí, Dirce, esse é um negócio que eu acho interessante. Olha, o que você faz no passado interfere diretamente no futuro. Você não sabe que se eu não pedisse a tua mão de casamento do teu pai, a gente nem ia estar aqui hoje, hein?
É verdade, Norberto, é verdade. Mas se você não tivesse gastado tudo com o jogo, também estaria numa casa melhor, né, bem? Em Duas Vidas, Bruce Willis, o personagem Russ, encontra com ele mesmo com 8 anos. Nesse encontro, ele percebe que desapontou muito a criança que um dia ele já foi. Hey! E o que você faria se encontrasse você pequenininho, Norberto? Um conselho pra mim? É, um conselho. Que conselho você daria pra você? Eu falava, não casa com a Dirce. Nossa, pelo amor de Deus, Norberto, vamos passar um café. Eu te amo, pequena. Já em Quero Ser Grande, clássico dos anos 90, Tom Hanks interpreta um garoto que não tem altura o suficiente para entrar em uma montanha-russa. Só que ele faz um pedido para ser gente grande e acorda no outro dia, já com 30 anos. Só que daí ele percebe que a vida de adulto não é tão fácil. A mesma coisa acontece no filme De Repente 30. Something really freaky is happening here. Mas, Norberto, esse do De Repente 30 é igual ao do Tom Hanks. É a mesma coisa, né? Só muda o negócio de ator-atriz, né? É. Então bota na Kátia, que eu gosto mais. A Kátia, agora é de manhã ainda, meu bem. A Kátia é só de tarde, né? É verdade. Então põe naquele programa das meninas poderosas. É legal e interessante. É interessante. Se você pudesse voltar para o seu passado, será que você teria coragem de fazer alguma coisa diferente? Ai, deu vontade de ter a máquina do tempo agora. Pra onde você ia, Natália Souza, com a máquina do tempo? Olha, eu iria pros meus 10 anos, uma vez que eu tava brincando de pega-pega. Acho que foi a primeira compreensão, assim, de que a vida era muito legal, porque eu parei no meio da pega-pega e falei, ai, que gostoso tá aqui. Então eu voltaria aos 10 anos. E a gente tá adorando receber a sua história. O que você faria diferente? Ou pra onde você iria com a sua própria máquina do tempo? Pra que momento da vida como esse que a Natália Souza